Você já se sentiu isolado, exilado por suas crenças, aprisionado pelas circunstâncias, abandonado em uma ilha de desespero, enquanto o mundo parece seguir em frente, cada vez mais caótico? Imagine o último apóstolo vivo, João, o discípulo amado, agora um homem idoso, exilado na ilha rochosa de Patmos pelo Império Romano, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que acontece quando o maior império do mundo tenta silenciar a última testemunha ocular de Cristo? A resposta é: o céu se abre. O que acontece quando o homem está em seu ponto mais baixo de isolamento e fraqueza? Deus lhe entrega a revelação mais gloriosa de todas, a chave que decifra a história e revela a vitória final. Esta mensagem é para você que olha para o mundo hoje, com suas guerras, pestes, crises e apostasia, e se pergunta: onde está Deus nisso tudo? Estamos perdendo. O Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de esperança. É a certidão de vitória de Jesus Cristo, entregue à sua igreja antes mesmo da batalha final. É a garantia de que, não importa o quão sombria a noite pareça, o nosso rei já venceu. No final deste vídeo vamos desvendar a mensagem central que Cristo deu às suas 7 igrejas. Uma mensagem que serve como um diagnóstico espiritual para nós hoje, e como a visão da Nova Jerusalém pode encher seu coração de uma esperança inabalável agora mesmo. Sejam bem-vindos a Patmos. Vamos nos juntar ao apóstolo João em seu exílio para recebermos não uma mensagem de medo, mas a revelação de Jesus Cristo em toda a sua glória. Vamos decifrar juntos o código da nossa vitória final. Fique comigo, pois o que foi revelado a João foi escrito para nós, a igreja dos últimos dias. O mundo ordinário de João, antes da grande revelação, era a dura realidade do exílio. Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, ele não estava de férias. Patmos era uma colônia penal. Seu mundo era solidão, trabalho forçado e a dor de estar separado das igrejas que ele tanto amava e pastoreava. O Império Romano achava que o tinha silenciado. Davi foi exilado nos campos. Isaías no luto de sua nação. João foi exilado fisicamente em uma prisão-ilha. Você já se sentiu exilado em seu trabalho, em sua família, ou até mesmo em sua igreja, menos por causa de sua fé e seus valores? Você se sente silenciado ou isolado? Pode o seu Patmos, seu lugar de maior isolamento e sofrimento, ser o exato local onde Deus planeja te dar a maior revelação de sua vida? A aventura de João começa no dia do Senhor. Ele estava em espírito quando ouviu atrás de si uma grande voz, como do trombeta. Ao se virar, ele não vê o Jesus pescador que ele conheceu, mas o Cristo glorificado em toda a sua majestade, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente, e uma voz como a de muitas águas. Ele segura 7 estrelas, e de sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Esta visão é o chamado à abertura do portal celestial. Moisés viu a sarça ardente. João viu o próprio Senhor da sarça. Esta não é uma visão sutil, é uma teofania que o joga por terra como morto. Qual é a sua imagem de Jesus hoje? Ainda é o bebê na manjedoura, ou você está pronto para se encontrar com o Rei glorificado, o juiz de toda a terra? A transfiguração mostrou um vislumbre da glória de Jesus, mas em Patmos, João vê a glória completa do Cristo ressurreto e exaltado. Comente Rei da Glória se você deseja conhecer a Jesus em toda a sua majestade e poder. A reação de João, mesmo sendo o discípulo amado que reclinou a cabeça no peito de Jesus, é de total aniquilação. Ele diz: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Esta não é uma recusa verbal, mas o colapso do ser humano diante da santidade e glória divinas. É o reconhecimento absoluto da distância entre o finito e o infinito. É o ai de mim de João. Isaías gritou: ai de mim, sou impuro. João simplesmente desmaia, cai como morto. Até mesmo o mais íntimo dos apóstolos não suporta a plenitude da glória de Cristo sem a sua intervenção. Isso nos ensina que não podemos nos aproximar de Deus em nossa própria força ou mérito. Você já se sentiu tão pequeno e impotente na presença de Deus que tudo o que pôde fazer foi se prostrar? Daniel, após ver o anjo Gabriel, ficou sem forças e caiu com o rosto em terra. A reação à glória celestial é universal na Bíblia. Quebrantamento e reconhecimento da própria fraqueza. Lembro de um momento de adoração profunda. Senti a presença de Deus de uma forma tão real que a única coisa que consegui fazer foi chorar e me prostrar. Entendi ali que Ele é tudo e eu nada. Foi o começo de uma nova vida. O Mestre, o próprio Cristo glorificado, não deixa João prostrado no medo. Ele age com ternura e poder. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto.
mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. O toque que o fortalece vem acompanhado da revelação de sua identidade e autoridade. Este é o encontro que o capacita para tudo o que virá. O serafim tocou os lábios de Isaías com carvão. Jesus toca o apóstolo caído com sua destra. O toque de Deus sempre restaura fortalezas e comissiona. A revelação de que Jesus venceu a morte e tem toda a autoridade é o fundamento para enfrentarmos o futuro sem medo. Você está permitindo que a mão de Cristo te toque e te levante de seus medos. Jesus restaurando Pedro após a negação, perguntando: Tu me amas? E comissionando-o: apacenta as minhas ovelhas. A graça de Cristo sempre nos levanta de nossas quedas para nos dar um propósito. Se você precisa desse toque restaurador de Cristo em sua vida, siga este canal e comente Toca-me, Senhor, para se conectar com aqueles que também buscam essa experiência. João cruza o limiar da sua missão ao receber a primeira ordem direta. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Seu primeiro trabalho é ser um carteiro celestial, escrevendo cartas ditadas por Jesus para 7 igrejas da Ásia Menor. Ele passa de prisioneiro do Império Romano a secretário particular do Rei do Universo. Davi pegou 5 pedras para a batalha. A primeira batalha de João é com a pena, escrevendo as cartas que serviriam como um diagnóstico espiritual para a igreja de todas as eras. Qual carta Deus está escrevendo ao seu coração hoje? Qual mensagem para sua igreja Ele quer que você entregue? Paulo, escrevendo suas epístolas da prisão, transformou seu confinamento em uma fonte de doutrina. O exílio de João se tornou o púlpito do Apocalipse. Toque na tela agora ou digite carta para mim se você está aberto a receber a correção e o encorajamento que Cristo tem para você hoje. A prova aqui é a própria mensagem às igrejas. João tem que escrever palavras duras de repreensão para Éfeso, que perdeu o primeiro amor; Laodiceia, que era morna, mas também palavras de grande consolo e promessa; para Esmirna, que enfrentava a perseguição; Filadélfia, que guardou a palavra. Seus aliados são os anjos das igrejas e os crentes fiéis. Seus inimigos são as falsas doutrinas, a perseguição romana e a apatia espiritual. Isaías teve que pregar para um povo de coração duro. João teve que expor as falhas e virtudes da própria noiva de Cristo. A prova é ser fiel à verdade, mesmo que ela confronte. Qual é a condição espiritual da sua vida e da sua comunidade? Você está disposto a ouvir o assim diz o Senhor sobre isso? Jesus, confrontando os fariseus, nos mostra que o amor à verdade muitas vezes gera oposição, mesmo de pessoas religiosas. Mas se a igreja na terra já enfrentava tantos problemas, como ela poderia sobreviver ao caos que estava prestes a ser revelado? A resposta estava por trás de uma porta que se abriu no céu. Com qual das 7 igrejas você mais se identifica hoje? Após as cartas, a visão de João se aprofunda na escuridão dos juízos futuros. Ele é convidado a subir aqui e ver o trono de Deus em sua plenitude. Ele vê um livro selado com 7 selos, e ninguém no céu ou na terra é digno de abri-lo. João chora muito, pois o plano de Deus parecia paralisado. Esta é a escuridão da aparente impotência diante do plano selado de Deus. O luto de Isaías pela morte de um rei. O choro de João pela aparente ausência de um redentor digno de desvendar a história. Como você reage quando os planos de Deus parecem selados, misteriosos e inacessíveis, e não há ninguém aparentemente capaz de resolver a crise? Jesus no túmulo, e os discípulos em desespero nos lembra: o choro na presença de Deus muitas vezes precede a maior das revelações. Se você já chorou por não entender os planos de Deus, curta este vídeo agora para se conectar com a esperança que está prestes a ser revelada. A provação suprema do choro de João é interrompida pela maior revelação. Um dos anciãos lhe diz: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas quando João olha, ele não vê um leão. Ele vê no meio do trono um cordeiro, como havendo sido morto. O cordeiro toma o livro, e todo o céu explode em adoração. Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. A cruz de Cristo foi a prova de sua obediência. A visão do cordeiro que foi morto é a prova da sua dignidade. A maior prova para João foi mudar sua expectativa de um leão conquistador para um cordeiro sacrificial. A vitória não veio pela força, mas pelo sacrifício. A chave para desvendar a história é o sangue do cordeiro. Isaías 53. A profecia do servo sofredor que seria exaltado, a visão de João, é o cumprimento glorioso dessa profecia. Como a igreja sobreviveria? Porque sua segurança não está em sua própria perfeição, mas na dignidade do cordeiro que foi morto por ela. É ele quem abre os selos, controla a história e garante a vitória final de seu povo. Repita comigo: com fé,
digno é o cordeiro que foi morto. A recompensa para João e para nós é a revelação completa que se segue. A abertura dos selos, as trombetas, as taças, a queda da Babilônia, a derrota da besta e do falso profeta, a prisão de Satanás e, finalmente, a vitória total e definitiva de Cristo. A recompensa é a certeza absoluta, revelada pelo próprio Deus, de que o mal não vencerá. A história termina com o nosso rei vitorioso. A recompensa de Davi foi um reino, a recompensa de João foi a visão de todos os reinos se tornando o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. A maior recompensa da fé é saber, sem sombra de dúvida, como a história termina. Jesus prometeu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Apocalipse é o detalhamento dessa vitória. Nós não lutamos pela vitória, nós lutamos a partir da vitória já conquistada por Cristo. E a mensagem das 7 igrejas é um chamado ao arrependimento, à perseverança e à santidade, pois só os vencedores herdarão a recompensa final. Mas a promessa a cada igreja é uma parte da glória da Nova Jerusalém, mostrando que nossa fidelidade hoje está diretamente ligada à nossa herança amanhã. Comente: o rei está voltando para declarar sua fé na vitória final de Jesus. O caminho de volta de João não foi sair de Patmos, mas assumir a responsabilidade de registrar e enviar fielmente tudo o que viu. Ele se torna o canal através do qual a revelação final de Deus chega à igreja. Sua missão é garantir que a esperança da vitória final seja conhecida por todas as gerações. Isaías deixou seu livro de profecias. João nos deixou o livro da consumação de todas as profecias. Qual é a sua responsabilidade de compartilhar a revelação de Jesus Cristo que você recebeu em sua vida? Como você pode ser uma testemunha da esperança da vitória final em seu mundo? A grande comissão dada por Jesus antes de ascender: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. João, de sua prisão, cumpre essa comissão da forma mais abrangente possível. Nenhuma prisão pode deter a palavra de Deus. A ressurreição é o clímax da esperança. A visão da Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva para seu marido, é a descrição da nossa morada eterna. Sem choro, sem dor, sem morte. O próprio Deus habitará com os homens. Não haverá mais necessidade de sol ou de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta é a ressurreição da criação, a sua perfeição original e muito além. Lázaro ressuscitou para um corpo mortal. Nós ressuscitaremos para um corpo glorioso e para uma cidade celestial. A visão da Nova Jerusalém ressuscita nossa esperança e nos dá um motivo para perseverar através de qualquer sofrimento terreno. O melhor está por vir. A ressurreição de Cristo é a garantia e o modelo da nossa própria ressurreição e da restauração de todas as coisas. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. O elixir que João nos entrega, no final de tudo, é o convite mais precioso do universo. Depois de toda a glória e juízo, a mensagem se resume a isto: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O elixir é a certeza da vitória e o convite aberto da graça para que todos possam participar dela. Davi nos deixou o elixir do coração de um adorador. João nos deixa o elixir da esperança de um vencedor e o convite de um embaixador. O código do Apocalipse não é um enigma para nos assustar, mas uma carta de amor do noivo para sua noiva dizendo: eu venci e eu tô voltando para você. Venha. A conclusão da Bíblia com as palavras: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É o eco final do elixir de João, irmãos e irmãs. Estamos vivendo em tempos que ecoam as profecias do Apocalipse. As notícias podem nos encher de medo, mas a revelação de Jesus Cristo deve nos encher de esperança. O seu Patmos pessoal, seu lugar de isolamento, pode ser o lugar do seu maior encontro com o Cristo glorificado. Houve um tempo em que eu tinha medo de ler o Apocalipse. Achava que era complicado e assustador. Mas quando o Espírito Santo abriu meus olhos para ver que o personagem principal não é o anticristo, mas o Cristo vitorioso, não é a besta, mas o Cordeiro imolado, o medo se transformou em adoração e a ansiedade em esperança. A mensagem para as 7 igrejas é para nós hoje. Onde está o seu primeiro amor? Você está comprometendo a verdade? Você está morno? Ou você está perseverando fielmente? Jesus está batendo a porta do seu coração não com condenação, mas com um convite para cear com Ele, para ter intimidade, para ser um vencedor. O Espírito de Deus está dizendo à igreja dos últimos dias: não tema o caos que você vê, pois eu tenho as chaves da história. Não se desespere com a escuridão, pois o Cordeiro é a sua lâmpada. Viva, não como um prisioneiro do medo, mas como um embaixador da esperança, pois a sua redenção se aproxima. Levante a cabeça, pois o leão da tribo de Judá rugiu, e a vitória nossa, a jornada de João, do exílio em Patmos à visão da Nova Jerusalém,
É a nossa jornada, começa na aflição, mas termina na glória. O código do Apocalipse é simples. Jesus venceu, Jesus reina e Jesus voltará. Viva a luz dessa verdade. Se esta mensagem fortaleceu sua fé e encheu seu coração de esperança, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque continuaremos a proclamar a vitória de Cristo até que Ele venha. Que a promessa de Apocalipse 21:4 seja real para você. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Compartilhe este vídeo com todos que precisam de esperança em tempos difíceis. Vamos ser a geração que proclama a vitória final do Cordeiro. E comente abaixo: Maranata vem Jesus, para se juntar ao clamor da igreja. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11.